oração, encontro paz. Orar a Deus faz minha alma falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador.
Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que te imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Convido a todos que estão assistindo ou participando, ou melhor, ofertando um culto a Deus nesse instante, a acalmar, a tranquilizar o seu coração e que possamos aproveitar o máximo este momento de culto ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar dando início ao mesmo. Agradecemos, Senhor, pela noite abençoada de descanso que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, porque foi uma noite guardada, protegida, abençoada por Ti. Te agradecemos, ó Pai, pelo início de um novo dia, de uma nova semana, e um dia diferente hoje, chamado Dia do Senhor. Dia para intensificar a nossa comunhão contigo. Dia para um reabastecimento à nossa vida espiritual. Que possamos, ó Pai, viver este dia consciente da Tua presença. Que possamos viver este dia para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse instante, por este meio de comunicação. Abençoa cada coração que está Te adorando nesse instante, através deste culto, membros desta igreja e de outras igrejas, aonde estiverem, que sejam agraciados por Ti, que sejam fortalecidos, que sejam, ó Pai, poderosamente guardados pelo Senhor de todo o perigo e de todo o mal. Abençoa este culto, ó Pai, tudo que acontecer, que seja para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos hinários no hino de número 13. Vamos estar louvando ao Senhor com este cântico. Hino de número 13. Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não Te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente
onde estiver, se for possível, abrir a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo de número 32. Eu vou estar fazendo a leitura de todo este salmo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Davi disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra ou a expressão bem-aventurado significa alguém muito feliz. Então concluímos de que uma pessoa verdadeiramente feliz é aquela que é perdoada pelo Senhor nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante intercedendo pela nossa nação, pela nossa igreja. Nosso irmão presbítero Maurício estará orando nesse instante. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome agradecidos nesta manhã de domingo, em que estamos cultuando o Teu santo e bendito nome, Pai. Queremos interceder pela nossa nação, pelo presidente da República, pela situação que estamos enfrentando neste momento. Sim, Pai. Oramos também por milhões de irmãos em Cristo que estão jejuando neste dia em favor da nossa nação. Amém, Pai. Que o Senhor possa receber nos céus, aceitar o nosso louvor e a nossa adoração e abençoar a nossa pátria, derramando o Teu poder, a Tua graça e a Tua unção, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Amém. Abençoa os hospitais, abençoa os policiais, aqueles que têm que estar na rua, guarda-os pelo Teu poder. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus agora através de 2 cânticos. Nosso livreto de cântico número 29. Amor maravilhoso. Maravilhoso é quando penso que Deus me amou. Maravilhoso é quando penso que Deus me amou. 29. Maravilhoso é quando penso que Deus me amou. Maravilhoso é quando penso que Deus me
nosso livreto 239, aliás, 238, seu maravilhoso olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que encontrei o amor em seu bondoso olhar. 238. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo ouvir na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvir a voz de meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, encontrei são, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertence ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. A mensagem desta manhã, deste momento, que quero compartilhar com você, se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo de número 24, intitulado aí A Parábola do Filho Pródigo. Texto muito conhecido de muitas pessoas. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Até este versículo 24. Lucas 15, de 11 a 24. Antes da nossa meditação, vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de ter em nossas mãos e nela meditar, estudar. Mas, ó Pai, faz de nós não somente estudante da Tua palavra, mas principalmente praticante. Pai, a Tua palavra tem como autor o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso coração. O Espírito Santo habita na vida daqueles que já passaram por uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Então, ó Pai, nós pedimos, nós suplicamos que o Espírito Santo, autor da palavra e que habita naqueles que são seus, possa iluminar nossa mente e coração, para que possamos compreender um pouco mais de Ti, crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, para a nossa edificação espiritual, para o nosso consolo e conforto e principalmente para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa cada coração que está ouvindo neste momento, que cada um seja despertado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que nesta manhã seja uma manhã de edificação espiritual, que esta manhã seja uma manhã onde filhos Teus possam voltar para Ti. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos e amigos, vida normal de filho de Deus é uma vida de comunhão com Deus. Vida normal de filho de Deus, o seu lugar é na presença de Deus. A parábola
ela é muito clara sobre um homem que tinha 2 filhos. O mais moço toma então uma decisão. A mais triste e a mais amarga decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Abandonar a casa do pai. Abandonar a comunhão com Deus. Sair da presença do Senhor Deus. Quando eu falo sair da presença, não estou pensando na onipresença de Deus. Presença, comunhão. Comunhão com Deus. É interessante que ele chega ao pai e faz aquele pedido. Eu creio que o coração daquele pai doeu ao ouvir a proposta daquele filho. Mas o texto diz que o pai, pelo texto nós entendemos que o pai não discutiu. Diz que ele repartiu os seus haveres. Meus irmãos, esta expressão haveres no grego significa possessões, propriedade, meio de sustento. Mas também significa bios. Bios é vida. Então este jovem da parábola, ele saiu da presença, da comunhão com o pai, e o texto diz que ele foi para uma terra distante, distante de Deus, distante da comunhão. E lá ele dissipou os haveres, dissipou sua vida. Ele passou a viver de maneira dissoluta. Quantos filhos de Deus na nossa época estão tomando esta decisão de abandonar a casa, a comunhão com o Pai e ir para uma terra distante, estão desperdiçando a vida. Desperdiçando. O filho pródigo, como é chamada, pródigo significa uma pessoa incapaz de administrar seus próprios bens, seus próprios recursos. Pródigo significa alguém com uma vida desregrada, uma vida sem controle. E é o que o texto nos fala, que ele, longe da comunhão com o Pai, naquela terra distante, ele passou a viver uma vida dissoluta. Ele passou a desperdiçar, a dissipar a sua vida. Mas eu quero pensar com os irmãos e amigos esta manhã sobre o seguinte tema, baseado neste moço: voltar para o Senhor Deus, o nosso Pai. Voltar para o Senhor Deus, o nosso Pai. Aquele pródigo, ele tomou uma decisão, como eu disse agora há pouco, a mais triste, a mais infeliz. Mas quando ele estava lá, já no chiqueiro de porcos, ele tomou outra decisão que mudou por completo a sua vida. Quando ele diz assim: irei ter com meu pai. Irei, ou seja, vou voltar para o meu pai. Quem sabe esta palavra desta manhã é para você. Quem sabe você está vivendo como o pródigo, ou como aquele pródigo, longe da casa do Pai, longe da comunhão com Deus, longe de Deus, e quem sabe tem sido muito infeliz. Quem sabe está sofrendo muito. Espero que esta palavra seja para você e espero que Deus toque no seu coração e que hoje seja um dia
marcante na sua vida, um dia em que você possa imitar aquele pródigo em querer voltar. Quem sabe você está dizendo ao seu coração, está pensando a mesma coisa: eu preciso ir, eu preciso voltar para Deus. E me chama a atenção que o pródigo, ele não ficou só na conversa. Muitas vezes eu converso com pessoas e as pessoas admitem: não, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, mas fica só no preciso, não age. Aquele pródigo, ele reconheceu que precisava voltar e agiu. Por que ele agiu? Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Ele não ficou só na conversa. A conversa foi seguida de uma ação. Ele resolveu e ele agiu e voltou para o pai. Deus, preste atenção nessa expressão: Deus quer a sua volta para Ele. Vou repetir: Deus quer a sua volta para Ele. Porque Deus sabe que longe dele você sofre demais. Deus sabe que longe dele o maligno te maltrata demais. Deus sabe. E como Ele é um Deus, é um Pai que ama seus filhos, Ele quer a sua volta para Ele. Estava pensando ontem, Israel também tomou essa decisão daquele pródigo. E lá distante de Deus, Deus disse para Israel: se voltares, ó Israel, volte para mim. Portanto, Deus quer. Se você não gravar toda a mensagem, mas só essa expressão: Deus quer a sua volta para Ele. Voltar para o nosso Deus e Pai. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre a causa daquela separação. A causa do afastamento. Ou seja, a causa, o que aconteceu para haver a separação? O texto é muito claro. Aquele filho, houve uma separação entre aquele filho e seu pai, Deus. Separação. Quebra no relacionamento. Separação, interrompimento na comunhão. Quando um filho de Deus separa de Deus, significa que o relacionamento foi quebrado, que a comunhão foi interrompida. E tudo aquilo é tudo aquilo que determina um acontecimento. Qual é o acontecimento do texto? O filho pródigo saiu da comunhão com Deus. Qual foi a causa? A causa daquele pródigo é a mesma causa hoje. Quando um filho abandona a comunhão com o pai, a causa é única, é o pecado. O pecado é o único causador, é o único que quebra o relacionamento com Deus. O pecado é o único que interrompe a nossa comunhão com Deus. Eu quero pedir a você ouvir um texto de Isaías 59, que passo a ler nesse instante. Observe o que o profeta Isaías diz. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Observaram? A mão do Senhor continua estendida para nos abençoar. Os ouvidos do Senhor continuam atentos para ouvir nossas orações. Então veja bem, o problema da separação, de quebra do relacionamento de comunhão, não está em Deus. Deus não é o responsável por essa quebra. O responsável somos nós, com os nossos pecados. Observe a sequência do texto. Mas a mão de Deus
está estendida. O ouvido de Deus está atento. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Perceberam? A mão estendida, os ouvidos atentos, os nossos pecados, as nossas iniquidades é que causam separação. A decisão de separar foi do filho e não do pai. Como eu disse agora há pouco, foi a pior decisão daquele filho. A pior decisão. A decisão de quebra do relacionamento não é do pai. Isso não acontece. O Senhor Deus, o nosso Pai, Ele várias vezes, Ele diz em sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Portanto, Deus não deixa os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. Deus não quebra o relacionamento. Deus não interrompe a comunhão. A decisão, quando isso acontece, a culpa é nossa. Muito tempo se passou. Muito tempo. Mas ainda hoje, tem filhos de Deus tomando esta triste decisão. Abandonar a comunhão com o Pai. Se você se encontra nessa situação, eu tenho certeza de que você está sofrendo demais. Porque longe de Deus não tem esperança. Longe de Deus não tem alegria. Longe de Deus não tem paz. Longe de Deus não tem segurança. Voltar para o nosso Deus e Pai. A causa daquela separação, ou da separação, é o meu, é o seu, é o nosso pecado. Em segundo lugar, consequências daquela decisão. Não é novidade para ninguém que todas as nossas decisões, elas têm suas consequências. As consequências, elas são inevitáveis. Podemos tomar decisões ou não tomar, mas uma vez tomado, todas elas têm suas consequências. Se a decisão tomada for uma decisão boa, uma decisão aprovada por Deus, uma decisão dentro da vontade de Deus, as consequências serão maravilhosas, serão ótimas. Mas se as decisões contrariam Deus, fere a Deus, fere a tua vontade, as consequências são péssimas. E como a consequência ao filho pródigo, diz aqui, dissipou. Meus irmãos, dissipar é espalhar, é dispersar, é perder. Perder, preste a perder. Filho de Deus, longe de Deus, está perdendo tempo, perdendo saúde, até a saúde, perdendo a vida. A vida, ela é tão rápida, ela é passageira, ela é efêmera. E quantos filhos de Deus estão perdendo, estão dissipando a vida, algo tão precioso que Deus nos deu. Vida, além de dissipar, vida dissoluta, vida desregradas, vida sem norma, vida no pecado. Quantos filhos de Deus estão vivendo desta maneira? Lugar de filho de Deus é na presença de Deus, é na casa do Pai e não no chiqueiro de porcos. Vida dissoluta, quantas dissolução, quantas falta de regras, quanto tempo perdido. Aquele filho, o pródigo, ele desceu ao mais baixo nível de vida de filho de Deus. Diz o texto que quando ele dissipou, ele perdeu tudo. O mundo é assim mesmo. O mundo, quando você tem algo para lhe oferecer, você é bem quisto.
você é bem tratado. Quando você não tem mais o que oferecer, o mundo te abandona. É interessante que ele começou, naquela terra distante, começou a passar necessidade. E diz o texto que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e aquele cidadão mandou ele para os campos guardar porcos. Porcos para o judeu era um animal imundo. Cuidar de porcos para o judeu era a pior profissão da época. E aquele moço, aquele filho de Deus, como eu disse, ele desceu ao mais baixo nível de filho de Deus. Representantes, hoje, aquele filho é representante de muitos filhos de Deus na atualidade. Quantos filhos de Deus estão vivendo no lamaçal de pecados? E Deus está querendo a sua volta. Deus está conclamando: volta para mim. O que me chama a atenção nessa parábola é o amor de Deus pelos seus filhos. Aquele filho, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a sua filiação. Ele perdeu tudo, mas ele não deixou de ser filho de Deus. Por que eu afirmo? O versículo 18: irei ter com meu pai. Versículo 20: quando seu pai o avistou. Observaram? Ele chama Deus de pai. E o 21: e o filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ora, se ele tivesse perdido a sua filiação, o pai aqui ia dizer: não, peraí, você foi meu filho até aquele dia da sua decisão. A partir de agora, daquela decisão, você não é mais não. Mas o texto não fala isso. Pelo contrário, o texto diz que o pai correu, compadecido dele, abraçou e o beijou. Uma vez filho, filho para sempre. Ele perdeu tudo. Tudo que dependia dele, ele perdeu. Mas o que dependia do pai, ele não perdeu. Ou seja, a sua filiação. Portanto, se você é filho de Deus e se encontra nessa situação, volte para Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém que está recordando o seu passado. Quem sabe recordando tempos na casa de Deus, em comunhão com Deus, tempos servindo a Deus, tempo cultuando a Deus. Quem sabe você está com saudade. Se isso estiver acontecendo, chegou a hora de você voltar para a comunhão com Deus. Em terceiro lugar, o que é necessário para voltar? O tema é voltar, o nosso tema é voltar para o nosso Deus e Pai. Primeiro ponto, a causa da separação, pecado. Consequência daquela decisão, vida dissipada. Agora, em terceiro lugar, o que é necessário para voltar? Necessário significa indispensável. Então, para voltar para Deus, algo indispensável tem que acontecer na sua vida. Já sabemos a causa da separação, foi o pecado. Então é necessário que ele seja tratado. Deus, nesta manhã, pode estar querendo tratar com você sobre o seu pecado. Me chama a atenção o versículo 17 sobre o pródigo. Então, caindo em si, meus irmãos, cair em si significa atentar para o que fez. O pródigo aqui, ele atentou para a sua decisão. Observe, caindo em si. Então, ele estava fora de si. Meu irmão, cuidado com o pecado. O pecado, ele deixa um filho de Deus fora de si. E um filho de Deus fora de si, ou seja, fora do seu juízo normal, o pecado, ele deixa um filho de Deus fora do seu juízo normal. O ser humano, ou um filho de Deus fora de si,
fora do seu normal, ele comete loucura na vida, fora de si. E não há maior loucura na vida do que ao Filho de Deus deixar a casa do Pai e se aventurar neste mundo de loucura. A maior loucura de um filho é deixar a comunhão com Deus para aventurar neste mundo de loucura onde ninguém lhe dá nada. O Davi, uma vez, convocou seus líderes para passar um censo em Israel, que ele queria saber o número de soldados que ele tinha. Era muito comum o censo, até hoje. Mas o propósito de Davi ali foi saber quantos soldados ele tinha, quantos soldados ele possuía. Ou seja, ele estava ali confiando no seu exército e não em Deus. Quando ele foi repreendido, quando ele foi chamado à atenção, ele diz assim: procedi muito loucamente. Olha, o pecado leva o Filho de Deus a ter procedimento de loucura. Meus irmãos, aquele pródigo, ele me chama a atenção aqui. Grave isto. Aquele pródigo não se adaptou àquela vida. Isso que é profundo. O pródigo estava vivendo no lamaçal de pecado, em chiqueiro de porcos, mas ele não se adaptou àquela vida. Ele lembrou do pai, ele lembrou da casa do pai, e ele disse: eu vou voltar. Mas ele reconheceu o seu pecado, ele caiu em si. Significa que ele lembrou, ele tratou com Deus sobre o seu pecado. Ele voltou. Em quarto e último lugar, Deus, como diz agora há pouco, Deus sempre quer a volta dos seus filhos. Fica bem claro no versículo 20, quando o pródigo, ele levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Ele ainda não tinha feito o que tinha proposto no coração: confessar a Deus, ao Pai: Pai, eu pequei diante de ti e Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele nem tinha feito essa oração. Mas o Pai, quando o avistou, qual foi o primeiro sentimento do Pai? Compaixão. Quando o Pai aqui é Deus. Quando Deus avistou o filho voltando, ele teve um sentimento de compaixão, não de julgamento. Sentimento. Qual foi a ação? Primeiro sentimento, ação. Ele correu. Quando Lucas fala que Deus correu, significa que Deus tem pressa da sua volta para ele. E o que Deus fez? O abraçou e o beijou. Deus o abraçou e beijou. Eu mencionei agora há pouco sobre Israel e eu quero ler agora. Observe o que Deus disse para Israel. Se voltarem, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andará vagueando. Me chama a atenção essa expressão, longe de Deus. A pessoa, o Filho de Deus, ele vive vagueando, ou seja, sem rumo, sem direção. Longe de Deus. Deus está sempre disposto a perdoar. Grave isso. Deus está sempre disposto a te perdoar. Quem sabe você está ouvindo e está pensando assim: o meu caso não tem solução mais. Eu tenho ouvido isso de pessoa. Eu quero dizer para você que esta é a maior mentira de Satanás. Seu caso tem solução, porque Deus, ele é um Deus, ele é Pai que perdoa, ele é Pai que ama. Me chama a atenção quando
o pai abraçou e beijou. Ele estava vindo do mundo, ele tinha saído chiqueiro de pó. Imagine a situação do filho. Mas mesmo assim, o pai o abraçou e beijou. O pai disse: trazei a melhor roupa. Roupa aqui significa santidade. Estava resolvido o problema daquele moço. O pecado havia sido perdoado, o pecado havia sido desfeito. Anel aliança, significa selar a reconciliação. Houve a reconciliação, houve a volta. O anel significa selo, pacto, acordo. Sandália, naquela época os escravos andavam descalços, não era permitido sandália. Sandália então significa liberdade. Você foi livre do pecado. E a festa, regozijo. Deus quer a sua volta. O Senhor Deus quer a sua volta. Lugar de filho de Deus é na casa do Pai. Lugar de filho de Deus é na comunhão com Deus. Deus quer a sua volta, porque longe dele você sofre demais. Longe dele o maligno te maltrata. Um servo do passado, ele diz para Deus: quanto a mim, bom é estar junto a ti. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos abrir os nossos hinários no hino 210. 210. Este hino é baseado, a letra dele é baseada nesse texto que nós acabamos de meditar. Hino 210 tem como título: o filho perdido. Vem, vem, ó pródigo, vem. Vem, filho perdido, ó pródigo, vem. Ruína te espera nas trevas além. Tu de medo tremendo e faminto gemendo, ó filho perdido, vem. Pródigo, vem, 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 ó pródigo, vem, vem, filho perdido, ó pródigo, vem. Teu pai te convida, querendo te bem. Vestes aparonar-te e com os dons enfardar-te, ó filho perdido, vem. Pródigo, vem, 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 ó pródigo, vem. Vem, filho perdido, ó volta a Jesus. Bondade infinita se avista na cruz. Em miséria vagando, tuas culpas chorando, ó filho perdido, vem. Pródigo, vem, 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 ó pródigo, vem. Ó pródigo, escuta a voz do Senhor. Ó, rompe as ciladas do vil tentador. Em teu lar abastante e tu vagas errante, ó filho perdido, vem. Pródigo, vem, 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 ó pródigo, vem.
ao Senhor Deus por esta oportunidade. Agradecemos a todos que participaram deste momento. Agradecemos ao presbítero Maurício, Neide, Marquinhos, que participaram conosco deste momento de culto ao Senhor aqui em casa. Às 19 horas, se Deus permitir, teremos mais um culto ao Senhor Deus. Eu convido você para participar daquele momento, querendo estar presente aqui conosco, fica o nosso convite. Nós vamos orar encerrando este culto. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, pelos cânticos, pelas orações, pela Tua palavra. Agradeço a Deus pela vida do presbítero Maurício, esposa e filho. Continue abençoando desta família, particularmente o novo trabalho do Maurício, a saúde da Neide. Abençoa esta família e, através de Jesus, supre todas as suas necessidades. Agradecendo por cada pessoa que participou deste momento, ó Pai, aonde estiver, que seja abençoado, que seja protegido, que seja tocado por Ti, que nesta manhã seja uma manhã de volta para o Senhor Deus. Agradecemos ao Pai por este meio de comunicação e pedimos ao Pai uma bênção muito especial para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lorena. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, que seja grandemente abençoado por Ti. Que o Senhor possa proteger esta igreja de acidentes físicos e principalmente acidentes espirituais. Que o Senhor esteja protegendo esta igreja do isolamento contigo, protegendo a igreja de esfriamento na vida espiritual. Protege, ó Pai, para que quando tudo isso passar, que possamos voltar ainda mais fortalecido na fé, ainda mais fortalecido na comunhão contigo, ainda mais desejoso em Te servir. Abençoa o nosso dia, dá-nos um dia na Tua presença. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.